Olá, tudo bem? Então, nós vamos começar umas aulas aqui no meu canal, falando um pouquinho sobre BNCC, tá bom? Espero te ajudar. Você me encontra aí nas redes sociais, aqui mesmo no canal. Deixe sua pergunta, sua dúvida, e pode ser pauta dos próximos vídeos, para eu fazendo também aí o que você necessita, ok? Então, vamos começar a falar aí um pouquinho nessa primeira aula sobre isso. Então, vamos lá. O que é BNCC? É tão aí na moda, um documento importante que foi aí uma conquista nossa na educação, e a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é a BNCC. Ela traz aí muitas questões importantes que vai nortear aí a nossa educação. Era um documento extenso, né? Há muitas críticas sobre isso, inclusive, porque tanto se esperou uma base comum curricular para o nosso país, e quando ela veio com muita coisa. Aí até quem critica a quantidade de habilidades e competências que traz a nossa base. Mas ela foi homologada, ela está sendo implementada e nós teremos agora que debruçar aí realmente nessa base, estudar um pouquinho, para a gente saber que caminhos tomar. Então, vamos entender um pouquinho desse documento comigo? Vamos lá, eu espero te ajudar aí, né? Não tá passando aqui, deixa eu ver por quê. Agora foi. Então, o que é a base? Então, eu trouxe um pouquinho aqui do conceito, o que está realmente lá no documento, tá? Então, se você pegar lá a base, a BNCC, tá isso lá. Então, a base comum curricular é um conjunto de caráter normativo, ó, que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da educação básica. Por quê? Porque nós não temos ainda, não foi homologada, não foi construída a do ensino médio, tá? Então, nós temos só a princípio da educação básica. De modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem, que é uma das coisas que traz na nossa base, o desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Sim, por quê? Porque a base, nós vamos falar aí um pouquinho, ela está aí pautada nos documentos e o Plano Nacional de Educação é um deles, tá? Então, duas coisas aqui que eu quero que você considere. Nós, professores, quem vai prestar concurso, e cai muito, né? Tem muito sido falado, o caráter desse documento, né? O que ele traz aí de importante? São dois aspectos para a gente. Normativo. Então, se perguntarem, eu tenho que optar pela base ou não, até assim, esses dias, eu estava numa formação, alguém veio perguntar para mim se a gente tinha, como que estava nosso calendário escolar, se ia seguir do estado, né? Eu sou do estado de São Paulo. Eu falei sim, que meu município havia aderido ao currículo nacional, aí ao currículo estadual de São Paulo, né? E aí eu perguntei, ela falou assim para mim, não, o meu também aderiu à base e ao currículo. Gente, não tem opção de adesão à base. A base não foi posta em xeque aí se você quer aderir ou não. Por isso aqui esse caráter normativo, ó. Ela é normativa, ela não é uma lei, mas ela tem força de lei porque ela está baseada numa resolução do Conselho Nacional de Educação, tá bom? Com base aqui na meta 7 também, a gente tem aí do plano. Então, a base não é opção, ela não tem essa opção mesmo para a gente, ela não é eu quero ou não. O currículo estadual, sim, né? Quem é sistema próprio de ensino nas redes municipais tem a opção de aderir ou não, mas a base comum curricular é até errôneo um professor ou alguém da gestão falar, nós também aderimos à base. Ela não é opcional, tá? Ela é normativa. Então, esse é um caráter dela, normativo. O outro que é importante a gente ver aqui é que ela é progressiva de aprendizagens. O que é isso? Ó, os alunos devem desenvolver ao longo das etapas, porque a base, ela está dividida lá, além de trazer os direitos de aprendizagem, as habilidades, as competências, ela também está por segmento, por áreas de conhecimento, né?
os campos de experiências, que é do infantil, e as áreas de conhecimento, que eram as disciplinas, né, que nós tratávamos. Às vezes muda a nomenclatura de documentos, mas não importa, né? Então, esses dois caráteres aí é muito importante você entender. Se alguém te perguntar, se o município aderiu à base, meu amor, não tem opção. A base não é optativa, ela é uma norma, ela é resolução com base em lei, ela não tem opção, ok? Então, que isso fique bem claro aí pra gente. Ela é normativa e ela é progressiva, porque se a gente pensar aí nas habilidades, na progressão, esse crescimento mesmo, né? Ela tem uma crescente de habilidades que começa lá na educação infantil, que eu já disse em outro vídeo aí também, que eu tenho bem rapidinho. A gente poderia, de repente, se precisar, até fazer um pouquinho mais sobre educação infantil. A educação infantil agora, como ela é obrigatória de 4 a 5 anos já o ingresso, então também traz essas habilidades, essa progressão de habilidades desde a educação infantil. Então, o que se espera com 4, com 5, primeiro ano, 6, 7 e aí por diante, tá? Na nossa educação básica. A origem da base, né? Então, todo esse documento que eu estou trazendo para vocês, ela está lá dentro do documento da base. Eu copiei lá da base. Isso aqui é o marco legal que a gente tem lá, os marcos legais da base, tá? Por onde passou tudo isso, esse processo. Então, ó, lá desde a de 85, lá na Constituição Federal, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade, né? Ao determinar que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada em colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Quem que não estudou tanto isso aqui em pedagogia, né? Eu tinha um professor que vivia falando disso daqui, falava muito disso daqui. Então, a gente vai vendo que a base, ela já estava assim, já se dizia que a gente precisava de uma base, né? A base não veio assim do nada, ela surgiu agora. Não, os documentos já traziam a necessidade da gente ter uma base comum curricular. Só não havia acontecido esse documento ainda, né? Então, olha lá, ó, para atender às finalidades no âmbito da educação escolar, a Carta Constitucional, no artigo 210, já reconhece a necessidade que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Esse fundamental aqui, porque antes a educação infantil também não era obrigatória, mas agora a educação infantil também já se inclui aqui, tá? De maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Então, já se pensava em ter conteúdos mínimos, né? Já ter alguma construção aí de uma política pública que desse norte para que a gente não tivesse tanta diversidade e fragmentação nesse ensino aí por esse país afora, né? Que é um grande problema aí para a gente. Com base nesses marcos da Constituição, a LDB, o inciso 4º do seu artigo 9º afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental ou médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos para assegurar a formação básica comum. Então, aqui já diz, ó, conteúdos mínimos. A nossa base, a BNCC, ela traz as habilidades e as competências, mas aquilo é o que se espera no mínimo que o aluno aprenda ao longo da sua vida escolar, ok? Aquilo não é o topo, o máximo, né? Aquilo é o mínimo mesmo, tá? Que se espera, gente. Então, a relação entre o básico comum, o que é diverso, é retomada no artigo 26 da LDB. Então, eu estou falando aqui para vocês coisas que estão dentro da base, é bem no começo, que tem marcos legais. Se você pegar o documento, isso aqui está lá, tá bom? Mas isso para quê, Edilane? Para a gente entender um pouquinho os documentos aqui na frente, tá? Eu sei que é chato a parte legal, mas a gente tem que entender que o que é importante aqui, que a base não surgiu do nada. Ela já é esperada, já se pensa que tem que se fazer, já se nota-se a necessidade dessa base aí há muito tempo. Então, no artigo 26, determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do médio devem ter uma base nacional comum. Tá vendo? Ela já é citada lá na LDB, ela só não estava pronta.
a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais, locais da sociedade, da cultura, da economia, dos educandos. Olha lá, 1996. Então, nós temos aí como assegurar algumas outras coisas regionais, culturais, da nossa localidade, pela parte diversificada. Por exemplo, aqui no meu município, eu vejo em diferença com os outros municípios que eu participo de formação, que eu dou formação aqui no entorno. Por exemplo, o meu município, a gente tem bastante demanda de alunos da zona rural. Por quê, Dilaine? Porque o meu município, ele tem a cultura, a parte econômica, né? Ela é granja. Então, muitas famílias moram e trabalham na granja. Então, a gente tem o transporte rural, que outro município eu vejo que já não tem, principalmente para as creches. Então, isso entra aí numa parte diversificada nossa, que a gente tem que olhar um pouquinho mais para isso quando for montar currículo, quando for alinhar PPP, esses tipos de documentos, tá bom? Mas a base que está lá, ela é igual para todo mundo. E aí traz outros documentos, né? Os marcos legais anteriores, o Plano Nacional de Educação, afirma que a base, a importância da base, né? Com foco na aprendizagem estratégia para fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas da humanidade, a meta 7 que eu já havia dito para vocês. Referindo-se aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Em 2017, a alteração da LDB por força da lei, a legislação brasileira passa a utilizar concomitantemente duas nomenclaturas para se referir à finalidade da educação, que é a Base Nacional Curricular, que definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme diretriz, mas aí o nosso do ensino médio ainda não está feito, né? Nós temos a educação básica. E a organização das áreas, que trata lá das respectivas competências e habilidades, que será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. A nossa base traz habilidades, competências, e aquilo que eu disse que é o caráter de progressão dela, né? Que ela é de caráter progressivo, que ela trata disso em cada etapa, em cada fase aí que a criança esteja. Então, a LDB também, norteia, deve nortear os currículos do sistema. Também vou mostrar isso um pouquinho mais para frente para vocês, isso daqui que está lá no começo da nossa base, as redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, fundamental e ensino médio. Isso aqui é importante, ó. A base veio para todos, independente da esfera, né? Ela é tanto para público como privado. A escola privada, também as particulares, também seguirão os seus documentos conforme a base. Então, o mínimo que se espera para uma criança da escola pública, também se espera para uma criança da escola particular, ok? O mínimo, tá? Vamos lembrar disso, o mínimo. A base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade, Então, volta lá no início, lembra dos dois caráteres lá da base? Normativa e progressiva, porque é um progresso, é um percurso, é um processo, né? Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, traçados pelas diretrizes nacionais curriculares da educação básica. Eu vou voltar esse texto aqui lá no finalzinho também, que eu vou fazer um link entre os documentos, tá bom? Eu fico olhando para baixo, né? Eu tenho que olhar aqui na webcam. Então, assim, porque eu vou fazer um link desses documentos para você entender um pouquinho aí. A base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira e a formação humana integral. Isso é outro tópico que você tem que anotar aí da base, hein? Humana integral para a construção da sociedade justa, democrática e inclusiva. Nós vamos entrar nos documentos que eu falei agora, que a gente vai fazer um link aí. Mas o que é importante? Assim, a base, como eu já disse, muito criticada por ser um documento extenso, né? Então, o que acontece? Nossa, Edilane, eu vou ler tudo aquilo? Não,
né? Até em formação aí, que eu estou montando formações, vou ter que dar algumas formações. O indicado é que você vai dar aula para tal segmento, tal série, aí, série, ano, série. Você pegue as habilidades, competências, expectativas daquele que você está, né? Então, assim, porque senão a gente realmente não vai dar conta. E a gente está aquém, eu até diria, de ler e estudar esse documento, né? Eu vejo gente falar, você sabe da base? Sei, já li. Leu, mas em que profundidade e até quando? Porque também se eu ler lá algo que não é do meu segmento, também vai fazer diferença. Eu ler e não analisar, não entender, porque além de ler, a gente precisa compreender o que ela traz, né? Então, também não faz sentido. Então, o que eu diria para você nesse começo aqui dos nossos estudos, e eu vou voltar alguns pedaços com vocês, tá? Essa é a primeira aulinha aqui. E aí, o que eu trago para vocês? Leiam e entendam as competências gerais e direitos de aprendizagem, que já tem muita coisa ali para a gente fazer leitura. Leitura reflexiva, analítica, compreensiva. Leiam competências gerais, direitos de aprendizagem e o texto introdutório. Por que o texto introdutório? Porque o texto introdutório traz o embasamento teórico da base, né? O que está por teoria de concepção por trás desse documento. Então, eu diria para você agora, nesse primeiro início aqui dos nossos estudos da base, estuda essas partes. Griffin, lê, bom, eu não gosto de nada digital, eu gosto de livro físico, tá? Imprima, rascunhe, porque é muito importante. Então, vamos lá. Competências gerais, direitos de aprendizagem e texto introdutório, para a gente começar uma conversa aí, tá bom? E aí, você vai tendo dúvida, você vai pondo aqui o que você precisa, que aí eu vou tentar te ajudar no que eu posso, que eu não posso. Eu tenho bastante amigos que podem nos ajudar isso. De repente, né, aceitar meu convite, a gente vem até fazer live, alguma coisa, tá bom? Por que não? A gente tem que se ajudar e se unir. Então, vamos lá. Os demais documentos para educação. PCN, os DCN e a BNCC. PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais. Cadê o meu? O meu tá ali, ó. Tá longe. Vocês esperam? Peraí, eu vou pegar. Voltei. Ó, meus PCNs. A capinha já tá até rasgada, de tanto que... Então, aqui, ó. Os PCNs, os DCNs e a BNCC. Então, vamos lá. Os parâmetros curriculares, as diretrizes, Edilane, caíram, não se usa mais, agora é só base? Não, errado. Eles estão aí com todo vapor. Entenda uma coisa muito bacana. A BNCC, e importante, pode até cair em concurso também. A BNCC ela é um documento que ela não invalidou os anteriores, né? Então, os parâmetros ainda estão aí em vigor, não foi, ele não está inativo, né? Ele está ativo, ele está aí para ser usado. As diretrizes também, assim como a base também. Só que esses documentos, eles têm propósitos diferentes, né? Um não quer brigar com o outro. Eles se intercalam, eles se ajudam, se auxiliam aí a nossa educação, tá? Uma coisa importante que eu coloquei aqui para você, ó, a base, a BNCC, ela é baseada em 3 documentos legais, né? A Constituição Federal, a LDB e nosso Plano Nacional de Educação. Então, com esses amparos legais aqui, que ela foi constituída aí para o nosso país, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre, deixa eu ver o que é o próximo slide, que às vezes eu não lembro. Então, vamos lá. O que eu quero falar desses 3 documentos? Então, importante, eles estão em desuso? Caiu, perdeu força? Não, eles continuam aí ativos, ok?
Não, a base não tirou esses documentos de circulação, não invalidou nenhum desses documentos. Eles estão aí para nós. Só que tem algumas coisas que a gente precisa saber. Primeiro, parâmetros. O que é um parâmetro? Parâmetro é uma coisa que eu sigo, que eu posso modelar, que eu posso copiar, que eu posso me inspirar, né? Então, parâmetro curricular são modelos, são sugestões para gente ali que eu posso modelizar ou não, né? Então, assim, é um parâmetro, é alguma coisa para eu me basear naquilo. Por exemplo, você não vai se basear em pessoas de mau caráter. Você vai? Ele é um parâmetro para você? Pessoas de... Olha, eu viajei aqui, né? Mas pessoas de índoles duvidosas, é um parâmetro para você? Parâmetro de beleza. Quem é seu parâmetro de beleza que você fala, poxa, queria ser assim, poxa, queria... Então, é um parâmetro, tá? Pra gente aí ter na nossa educação. As diretrizes, ela é um caminho, é uma direção mesmo. Ela mostra um caminho a se seguir. Então, a diretriz, diferente do parâmetro, ela tem uma proposta diferente, né? Então, se o parâmetro eu posso ou não, a diretriz, ela é um caminho. Se ela é um caminho, já tô dando uma dica para você, ela precisa ser seguida, né? E a BNCC nada mais é do que a base, ela é um alicerce. Uma base mesmo, o nome já diz. É a estrutura de tudo ali, tá bom? E vamos lá que eu fiz uma tabelinha aqui para você entender um pouquinho sobre isso. Anota aí. PCN. Ele é um parâmetro e se refere a algo a seguir. Acabei de falar para vocês. Algo para nos compararmos. Vamos por linha, tá? Na horizontal. Os DCNs, a diretriz, nos refere ao caminho a seguir, por onde ir. A BNCC nos indica o que sustenta, o que vai dar base aí, estrutura de algo maior. Pensa em fundação de arquiteto mesmo, de construção de casa, né, de edifícios. Nós não temos uma base, uma estrutura, nada maior é construído ali que se sustente. Os PCNs, eles foram elaborados para... Gente, tá errado aqui, né? Depois eu vou arrumar. Pera lá. Desculpa que tem um erro, ó, construção, tá bom? Depois eu arrumo. Foram elaborados para orientar a construção curricular. Então, lembra quando eu disse que cada um tem um propósito, cada um tem uma finalidade, e que eles se falam e um exclui o outro? Então, o PCN, para você entender, ele veio para orientar a construção curricular das instituições de ensino. Já as diretrizes, que é um caminho, elas foram elaboradas para auxiliar na elaboração do PPP e dos currículos também da escola, porque ela mostra o caminho, né? O caminho a se seguir. E a base, ela veio para embasar como mínimo, até fiz questão de colocar aqui, para as aprendizagens da elaboração dos documentos. Se você abrir a base lá, acho que é no segundo texto, eu não estou com a base aqui. No segundo texto, ela vem lá, ó, aprendizagens, tá bem em azul, assim, acho que é azul. Aprendizagens, ela vem para dizer sobre as aprendizagens, o que deve se aprender, tá bom? PCN, qual é o caráter dele? É facultativo, que eu estava dando uma dica lá atrás. Ele não tem força legal, ele não tem embasamento legal, por ele ser um parâmetro. Lembra que eu falei se segue ou não? Então, ele não é obrigatório. E outra coisa, eu sempre quero adiantar, né? Tá na linha de baixo, depois eu falo. Então, ele não é legal, ele não é normativo. Lembra lá no começo dos slides? Do caráter da base, normativo e progressivo, o PCN não é normativo. Não é, ele não tem força de lei, tá? Diferente dos dois outros documentos. As diretrizes, caráter obrigatório por ter força de lei com base na Resolução 4/2010. Mas ela não é lei. Resolução não é lei, tá? Mas ela é obrigatória porque ela está baseada em leis, tá bom? A BNCC nem se fala, então, que eu acabei de dizer agora há pouco, que é um caráter obrigatório por ter força de lei com base na resolução do Conselho Nacional
de 2017, onde começa-se, então, essa construção desse documento e essa discussão sobre a base nacional. Parâmetro, que eu ia adiantando lá, que está aqui na linha de baixo. Não utilizado, principalmente porque não houve alterações e atualização. O parâmetro, a gente não está vendo ele tão em uso. Isso não quer dizer que ele está... que ele não serve mais, que ele não está aí regendo os documentos. Mas acontece que eles não foram atualizados. Já as diretrizes, ela tem uma atualização do Conselho Nacional de 2010. Então, teve aí algumas alterações que acompanharam aí toda essa evolução nossa do ensino, com base nos estudos, nessas metodologias, do que se espera aí, como também ensinar. Então, os parâmetros a gente não vê tanto uso, mas a diretriz sim, mesmo porque o parâmetro ele não é normativo. Então, né, talvez por isso que está tão esquecidinho ali. Mas a diretriz, como ela é normativa, ela também tem que sempre ser atualizada, revista aí, para não ficar os documentos brigando entre si. E a BNCC, que tem um caráter obrigatório aí, que não se discute isso daí, né? Então, vocês entenderam que são documentos importantes, um não tira o valor do outro, e cada um tem o seu olhar, cada um vai nos ajudar em um planejamento, em um caminho. Então, é muito importante esses 3 documentos. Então, entendendo aí essa organização, ó. A LDB, né, ela regulariza a organização do sistema. Então, ela é lei, ela que rege aí a nossa educação. Então, ela vem e ela normatiza mesmo. Tá lá na LDB, tá lá na lei, cumpra-se. É bem assim. Então, a gente tem que ser com base legal nos nossos documentos, tá bom? BNCC, orienta as aprendizagens comuns. Como eu disse, se você abrir a BNCC, tá lá a palavra aprendizagens, grifada, bem forte, negrito. Ela trata das aprendizagens comuns, que é uma política pública que a gente tanto precisava, como diz Magda Soares, né? Um livro que eu tenho ali que também gosto, já falei bastante aqui, né? Somente no Instagram, que eu uso mais, assim, com mais contato, né? A Magda traz isso, que o nosso grande problema é falta de política pública. O professor entra na sala e não sabe o que deve ser ensinado. Não se sabe o que o aluno deve aprender em cada ano, né? Então, a BNCC traz sobre isso. É justamente isso. O que cada aluno em cada ano escolar deve aprender. Espera-se mínimo que ele aprenda, tá bom? Então, ela vai trazer competências e habilidades que comporão os componentes curriculares que os alunos deverão atingir. Então, está lá o mínimo que cada ano escolar, não série, cada ano escolar deve ensinar e que o aluno deve aprender, que é mais importante, porque às vezes ensina, mas não se aprende. Então, é importante sim isso daí, tá? A minha carinha tá aqui em cima, né, ó. Deixa eu ver se eu arrasto aqui para você ver. Então, vamos lá. As instituições, né? O currículo, que aí entra aí os currículos que quem não tem seu currículo, meu município não tem, nós estamos aí, eu tenho toda uma formação esse ano 2020, junto com a minha equipe aí, gestora dos coordenadores, para a gente elaborar esse currículo, vamos lá, que a gente tem uma parceria muito bacana com o Centro de Educação Integral. Como instituições de ensino irão fazer o percurso, tem coisa errada ali também, para atingir os objetivos propostos da BNCC de acordo com sua necessidade e localidade. Lembra que a BNCC traz lá a parte comum e deixa em liberdade aí para que a gente acrescente a parte diversificada. Então, você, na hora de construir o seu currículo, tem que olhar para a sua parte diversificada, tá bom? Então, basicamente é isso. A LDB, Lei Maior, né, da Educação, não vou falar de Constituição, mas da educação. A BNCC traz agora o que se espera a cada ano escolar, e isso vai ter que ser colocado aí nos documentos, que é o currículo, o que se ensina nas escolas. E aí eu vou mudando aqui, porque senão você não consegue ler aí comigo. Então, vamos lá. Os princípios da nossa base, assim como os DCNs, está um slide lá até atrás, eu já coloquei esse texto lá.
está ancorado em 3 princípios: os éticos, políticos e os estéticos, e depois na frente a gente pode falar disso. Se você quiser, eu acho que todo mundo já sabe um pouco disso, né? Porque isso daí, sabe onde está baseado isso daqui, da base? Quando eu falo que os documentos se falam, eles não se expilem, vamos assim dizer, é esse pilar maior aqui. Porque eles trazem esse texto é lá do DCN, não é só da base. Então, a base também tá de olho naquilo. Então, a base veio para melhorar, para nos nortear um pouco melhor, mas com base nos documentos legais que nós já temos. Por isso que os outros documentos não caíram. Não, é errado falar que os outros documentos caíram, tá bom? Então, ó, o pilar maior da nossa base aí, que também está dentro do DCN, que é visando a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Por exemplo, se isso já está lá nas diretrizes, como que só agora tanto está em alta essa formação humana integral, né? Então, assim, veio para alinhar e deixar bem claro algumas coisas também, porque antes isso já consta lá nas diretrizes e só agora a gente vê tanta ênfase nessa formação integral, e não formação integral, tempo integral. Se você olhar esse texto e olhar também lá nas diretrizes, desculpa, onde a base foi também norteada, está lá, formação humana integral. Não estou falando formação tempo integral. E agora que está tão em alta, né? Então, às vezes também a gente lê documentos e passa aí e vai escapando, né? Por isso que é importante a gente ler e reler e ler de novo, porque aí a gente vai compreendendo melhor. Então, essa formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva já está lá na diretriz há tempos. E agora tão enfatizada, e a base traz muito em alta isso, esse trabalho aí com o integral. Não estamos falando de tempo integral, estamos falando de formação integral. Proporcionar condições de formação integral, né? Que é um pouco do que eu vou falar aqui para vocês, que é bom e importante a gente ficar com isso aqui nessa nossa primeira aula aí. Que a base não invalida os documentos anteriores, como nós vimos aqui, passei bem rapidamente para você, mas aí já finalizamos com o texto que tem lá na diretriz e que a base traz. Cada documento tem a sua finalidade, né? E a BNCC vem de encontro com as necessidades, com a necessidade de um país que não havia base, não havia norte, definidas em políticas públicas que garantisse, conforme termo de lei, direitos de igualdade, do mínimo de um ensino a todos. Também a necessidade de eliminar a fragmentação e diversidade curricular no país. Como eu já citei Magda, vou citar novamente, que ela traz, né? Ela fala tão bem disso lá no o livro a alfabetização, a questão dos métodos. E todos os outros documentos de Magda, né, traz sobre alfabetização aí. Então, era muito fragmentado e cada um fazia do jeito que queria. A base vem para isso. Não, agora todo mundo vai andar ali com o mínimo que se espera que o aluno aprenda, seja público, seja privado, né? Então, isso é muito importante. Então, a nossa aula de hoje, gostaria de saber se você está gostando. Eu espero que sim. Postei um vídeo. Postei não, eu fiz, né? Vou subir. Um vídeo lá para minhas redes sociais curto, falando um pouquinho, bem resumindo do que eu trouxe aqui. Mas o principal vai ser aqui, porque as aulas vão ter slides aí para você acompanhar. Eu acho que fica mais interessante até. E também que baseia aí do que eu estou falando, que não sou eu, Edilane, eu trago os estudos, leis e toda a documentação que tem do nosso país aí, que trata a base, não é opinião minha, é o que tem no texto do documento na íntegra, ok? Então, espero que você tenha gostado, espero que isso tenha ajudado você. Se inscreva no canal, acompanhe aqui, deixe a sua contribuição, é muito importante ouvir o que você tem para acrescentar, perguntar, e eu vou ficar muito feliz, ok? Então, logo a gente vem com a nossa segunda aula, e até lá. Muito obrigada.